Mateus capítulo 14, versículo de número... Todos abriram? 16. Abriram? Amém? Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Podemos assentar. O nosso Senhor Jesus, Ele não nos deixou apenas lições que foram ditas. Não. Ele nos deixou lições que foram vividas. Não somente Ele ensinava aos seus discípulos, mas também Ele fazia coisas que, por meio daquilo que Ele vivia, Ele também trazia lições. Lições imprescindíveis para mim e para você. Estava acontecendo uma época muito difícil no ministério do Senhor Jesus. João Batista havia morrido. E João Batista morreu de uma maneira assim, terrível. Um capricho de uma mulher, porque João Batista havia dito a verdade, então ela pede a cabeça dele numa bandeja. E quando Jesus fica sabendo da morte de João Batista, Jesus ficou triste. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Jesus disse isso a Jerusalém, porque sempre foi assim. Sempre foi. As pessoas que elas dizem a verdade, pregam a verdade, vivem a verdade, elas não são bem quistas, não são bem vistas, elas são perseguidas, elas são maltratadas. E Israel, ele tinha esse hábito, essa inclinação de matar quem lhes queria alertar. Às vezes nós fazemos assim também. Nós matamos a voz da nossa consciência que quer nos alertar. Nós matamos a voz da vida que quer nos alertar. E pior que isso, muitas vezes nós desligamos os nossos sentidos à voz do Espírito Santo de Deus, onde Paulo diz: não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito Santo, que foi dado a vocês até o dia da redenção. Então, nós observamos aqui o Senhor Jesus entristecido por aquilo que havia acontecido com João Batista. E eu quero meditar com você, antes que nós oremos, sobre algumas lições que Jesus nos deixa. O que Jesus fazia quando ele estava triste e quando ele precisava restaurar-se? O que ele fazia? Você sabia o que ele fazia? Ou você sabe o que ele fazia? Ele saía desesperado, falando para todo mundo que ele estava e que onde já se viu. Vê no versículo de número 13, o que é que ele fez? E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. Existem algumas pessoas que fazem o apartamento, não apartamento como edifício, mas o distanciamento por meio de fuga. Quando está com problema, distancia-se da comunhão da igreja, distancia-se das pessoas que podem ajudá-lo. E isso não é viável, nunca recomendável. Mas quando você cria o hábito de estar a sós com Deus, você não imagina quanta qualidade de vida você está proporcionando a si mesmo. Você não vai isolar-se, ao contrário, você está se aproximando. A solitude é um hábito que não se pratica mais. As pessoas hoje querem ficar sozinhas porque estão frustradas, porque estão angustiadas, amarguradas, tristes.
Mas quando nós queremos nos apartar e ficarmos a sós com Deus, não é porque nós estamos revoltados contra alguém, não é porque nós estamos amargurados, ao contrário, nós queremos ser curados, nós queremos uma comunhão estreitada com Deus, para que nós possamos pôr a casa em ordem. Quantas vezes nós negligenciamos remédios que nos curariam, como a solitude? Quando Jesus diz, olha, entra no teu quarto, por que ele fala quarto? Pela intimidade, fecha a tua porta e fala com Deus, porque o teu Pai que te vê em secreto. Do que Jesus estava falando? Jesus estava falando de solitude. Jesus estava falando de momentos que você precisa ter a sós com Deus. Tem gente que ele não levanta, ele pula da cama. E aí ele já vai com aquela situação desenfreada, ele não para comer e vai. Claro que tem dias que não tem como. Tem dias, mas isso não pode ser para você um hábito. Você, por exemplo, não pode fazer dessa azafama, desse desespero, um hábito. Você tem que ter um momento de leitura, um momento de meditação, um momento de oração, mesmo que for 20 minutos por dia. Isso é saúde para você. Isso é saúde. Ali você vai ouvir do Espírito Santo. Ali você vai ouvir o que Deus tem a te dizer. Ali você vai colocar os seus pensamentos em ordem. Aí você vai confrontar com suas conclusões. Você conclui, ponto. Não. Você tem que meditar sobre as suas conclusões, sobre o seu comportamento, sobre a sua situação. O que Davi dizia? Davi dizia assim, que ele sondava o coração e meditava com o coração no final do dia. Por quê? Porque no final do dia é o dia que você vai gerenciar a situação, que você vai analisar onde é que você errou, o que você fez de menos, o que você fez de mais, o que você não deveria ter feito, onde você não deveria ter ido, com quem você falou e o que você falou. Você não faz esse tipo de coisa? Não, pastora, eu não faço. Você já viu uma empresa mal administrada? O que acontece com ela? Ela vai falir. Por que o patrão, de vez em quando, faz um balanço geral? Para ver se tem alguém roubando, se sumiu, se deu lucro, quanto que ele tem em depósito, qual é o valor que ele tem acumulado. Ele faz um balanço, ele fecha e faz um balanço geral. Aí vou fechar e aí eu não vou produzir. Eu vou fechar, os meus funcionários vão ficar contando, fazendo balanço. Mas é importante para a empresa, para a vida da empresa. E isso qualquer pessoa administrativa sabe. E como é que você gerencia a sua vida? Como é que você faz um balanço sobre a sua situação? Hoje, por exemplo, onde é que você exagerou? Onde é que você faltou? Você já fez essa análise? Já observou? O que você plantou? Porque amanhã você vai querer colher, porque amanhã você quer comer. Mas o que você plantou hoje? Você hoje aplicou as leis do progresso? Quais são as leis do progresso? Fé, voluntariedade e beneficência. Você praticou essas 3 leis? Você quer progredir? Você foi voluntário hoje? Foi. Hoje você foi benigno com alguém? Hoje você teve fé? Foi arrojado? Então, amanhã todo mundo quer colher. Todo mundo tem sonhos para o amanhã. Mas e cadê as atitudes do hoje? Como é que eu posso sonhar para amanhã se eu não ajo hoje? Eu sou maluco. Pessoas que querem colher amanhã e não plantam hoje. Pessoas que querem ter uma vida tranquila, mas não gerencia sua vida. Quando eu tiver tantos anos, eu quero estar assim. Você acha que quando você tiver tantos anos, as coisas vão fazer assim? Não, você tem que trabalhar para isso. Quantas pessoas que já chegaram numa idade dos seus 50, 60 anos e dizem assim, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu criei filho. Mas criar filho todo mundo cria.
conquistei. Mas conquistar todo mundo conquista. Hã? Eu trabalhei, eu sobrevivi, eu vivi um dia após o outro. Mas e aí? A questão é, a Bíblia diz no versículo 13 que Jesus apartou-se, administrando suas emoções, administrando aquela situação, falando com o Pai, buscando reforço, buscando. Jesus tinha o hábito de ir para o deserto orar. Eu não sei se você já observou no Novo Testamento, por diversas vezes os escritores abordam o quê? Jesus estando no deserto orando, para ficar sozinho, para falar com Deus. A necessidade dessa solitude, a necessidade de você ficar você e Deus, para você ouvir. Para você fazer um relacionamento, relacionar situações, gerenciar, analisar, observar. E Jesus fez isso. Ele apartou-se para poder digerir aquela situação, para poder absorver aquela situação. Ele estava triste, haviam matado João Batista. A Bíblia diz assim, e sabendo o povo, seguiu ao pé desde a cidade. O povo começou a ir onde Jesus estava. Por quê? Porque o povo queria o quê? O que o povo queria? O que o povo quer hoje? A mesma coisa que o povo quer hoje. A mesma coisa. O que o povo queria? O povo queria milagre, o povo queria operações, o povo queria maravilhas. É isso que o povo queria. E é a mesma coisa que o povo quer hoje. Havia momentos que Jesus pedia para não dizer que ele estava ali. Por quê? Porque fisicamente ele estava cansado. Ele queria descansar, ele queria dormir, ele queria repousar. Quando o barco dos discípulos, naquela tempestade, Jesus estava descansando na proa, ele estava cansado. Ele não veio num corpo de anjo. Não, ele veio na sua humanidade, ele sentia dor, ele só não conhecia o pecado. Mas ele sentia fome, ele sentia dor, ele sentia cansaço. A Bíblia diz assim, e Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela. A compaixão do Senhor Jesus em um momento muito difícil do seu ministério. Eu quero falar dessa lição que nós precisamos aprender entre separar o que acontece conosco com aquilo que nós somos. Você consegue separar coisas que acontecem com você, te deixa agitado, te deixa nervoso, te deixa irritado e você já vai agir de uma maneira concomitante àquilo que aconteceu com você. Isto não é bom para você. Isso não faz parte daquilo que Deus planejou para a sua vida. Então, o que aconteceu com o Senhor Jesus? Ele estava apartado, buscando a solitude, buscando ficar a sós com Deus. Estava triste pela morte de João Batista. Mas ele olha e vê a multidão. E ele vê que a multidão estava precisando dele. Aquele coração, no mesmo momento que sentia tristeza, sentia compaixão de uma multidão que a maioria que estava ali estava interessado naquilo que ele podia fazer. Os sentimentos de Jesus, neste momento, nada tinha a ver com a vida ministerial dele, com a situação de Jerusalém, ou então com o interesse da multidão. Jesus nos ensina a ter os nossos próprios sentimentos. Jesus nos ensina a não nos contaminarmos com sentimentos alheios. Um coração que aparta-se triste, um coração que quando vê a multidão, compadece dela. Essa é uma das lições que nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender a ter um coração para compadecer-se de pessoas. É muito fácil, sabe, irmãos? Você cobrar, você acusar, você dizer:
Ah, mas porque não cresceu, porque não fez, porque não põe em prática, porque isso, porque aquilo outro. E se você fosse também analisado por uma pessoa um pouquinho mais graduada com você, do que você, e ela não tivesse compaixão de você. Tem alguns versículos na Bíblia que eu receio. Um deles é: o juízo será sem misericórdia com quem não fez uso de misericórdia. Você tem compaixão das pessoas que não atingem a sua graduação? Você tem a compaixão por elas? Você consegue separar os seus problemas, as suas dificuldades, o que você está passando, daquilo que as pessoas estão vivendo? Será que alguém foi ali, sabendo do parentesco que Jesus tinha com João Batista? Ou até mesmo sabendo do ministério de ambos, os dois mestres, rabinos. Será que alguém foi ali falar assim para o Senhor Jesus: Jesus, o senhor está triste, né? Deixa eu orar um pouquinho com o senhor. Vamos conversar, vamos falar. Alguém ali foi e percebeu o que Jesus estava sentindo? Não. E ele não era digno de um amigo? Era. E ele não era digno que alguém se interessasse por aquele momento em particular que ele estava passando? Era digno, mas havia pessoas sensíveis que percebessem aquele momento. Por que o mestre se apartou? Por que ele distanciou? Bem depois da notícia da morte de João Batista. Seu parente, amigo de ministério, os discípulos, aquele que veio abrir o caminho. Alguém se interessou pelo condicionamento do Senhor? Ninguém. Então, quando você passa também por esse tipo de negligência, por esse tipo de individualismo, onde as pessoas não querem saber o que você está passando, não querem saber o que você está sentindo, não estão nem aí com o contexto da sua história, você se ressente, você fica magoado, você fica ressentido, você fica armado, frio, gélido. Por quê? Por que nós não aprendemos com o Senhor Jesus? Que a compaixão pelo ser humano é bem-vinda sempre. Quando você aprender um dos segredos do Evangelho, dar e ser-vos-á dado. Se você for analisar bem de perto a sua vida, nunca será tempo para oferecer nada para ninguém. Porque um tempo você está triste, outro tempo você está em sucesso, feliz demais para poder pensar em alguém, outra vez você está muito ocupado, você nunca será um tempo hábil para você oferecer alguma coisa para alguém. Nunca você vai encontrar meios para oferecer alguma coisa para alguém. Aquele tempo, aquele momento que Jesus estava passando, não era um momento propício para que a multidão o procurasse. Você já passou por esse tipo de situação? Que você está sofrendo, mas você está com a cabeça levantada, você está de pé. Mas você não está de pé porque você é forte, não. Você está de pé porque você confia em Deus e você está fazendo uso de seus recursos assim no limite. E as pessoas acham que você está 100%. E aí elas vão e escoram em você. O que você faz? Pastora, eu derrubo a banca. Espera aí. O que nós aprendemos? A termos compaixão de quem tem menos do que o pouco que nós temos. Você sabia que hoje, por mais ruim que esteja o seu quadro, a sua situação, existem pessoas que têm menos que você? Muito menos. E onde é que elas vão buscar? Em você. Por quê? Porque existe um anúncio espiritual, existe um outdoor espiritual em você, fonte. Quem tem sede, venha beber. Nós temos cheiros de água, nós temos cheiro de pão, nós temos cheiro de alimento, nós temos cheiro. E será que você consegue fazer essa administração em separar seu contexto emocional, suas neuras, seu desequilíbrio? Pastora, meu sonho é chegar a estar
estatura de Paulo, nem de Jesus, não é de Paulo, dizendo, ó, eu sei estar abatido, eu sei, ou então perplexo, mas não angustiado, eu não passo o que eu sinto, eu sei administrar as coisas. Então, se você não caminhar nessa jornada, você nunca vai chegar a essa maturidade espiritual. Porque essa maturidade também é emocional. Você não levar para os seus relacionamentos aquilo que você está vivendo. Você não levar para as necessidades da sua vida aquilo que você está vivendo. A vida não para de pedir. A vida não para de exigir. A vida não quer saber se você está fraco, se você está cansado, se você está doente. A vida não quer saber se você está no stand-up. A vida não quer saber. A vida vai continuar pedindo. E você tem que saber gerenciar. Porque senão você vai faltar com a sua vida. Ah, estou na caverna. Ah, estou no deserto. E aí, vai cruzar os braços? Hã? E aí? E aí, vai deixar o barco correr para onde? Barco que corre sem leme, dá em rochedo. Ó, destrói tudo. Como é que vai fazer? Jesus estava triste? Estava. Estava sozinho? Estava. Estava sem nenhum amigo? Estava. Mas não deixou de ser companheiro, não deixou de ser amigo e não deixou de ter compaixão. Às vezes você está sozinho? Está. Às vezes você está sem companhia? Está. Às vezes você está abatido? Está. Mas você não pode deixar de ser cristão que você é. É isso que nós precisamos entender. Hoje tem crente só frajuta. Ó, de nome, de placa, de cargo. Mas pessoas que frutificam, você não consegue encontrar. Você não consegue encontrar. A Bíblia diz assim, que Jesus, no capítulo 14, ele é possuído de íntima comunhão, de íntima compaixão. Possuído. Fala assim para o seu irmão, você é possuído do quê? Pergunta para ele. Eu sou possuído de ira, uns falam. Da carne, do eu, cheiro do churrasco, sou possuído da personalidade da minha mãe, sou igualzinho minha mãe, hã? Sou igualzinho meu pai, sou igualzinho fulano, que é isso, hã? Jesus foi dominado, aquele sentimento dele de tristeza, aquele sentimento de abatimento, foi sucumbido pela compaixão pelo próximo. Ah, mas isso é Jesus. Mas a palavra do Senhor diz que nós somos nascidos de novo para fazer as obras maiores do que Ele. E Ele estava ali dentro do contexto da sua humanidade. E aí? O que te possui na hora da aflição? O que te possui na hora da dificuldade? O seu problema, a sua dor, a sua questão que não se resolve? Ou a sua sobriedade, ou o seu equilíbrio, a sua noção do que é certo, do que é errado, do que deve ser feito. Tem gente, quando ele passa por problema, ele parece um alcoólatra. Ele fica embriagadinho. Começa a pôr pelos pés, pelas mãos, começa a falar asneira. Quando você está em problemas, você precisa ter sentimentos bons que sucumbam, que presidem sobre aquilo que você está sentindo. A Bíblia diz assim que, e ele curou todos os enfermos. Olha para o teu irmão, Jesus quer curar a sua enfermidade. Qual é a enfermidade que você tem que ser curado? Predominância das emoções. Você não pode deixar com que as emoções predominem sobre o seu equilíbrio, sobre a sua sobriedade, sobre o seu chamado, sobre aquilo pelo qual você foi nascido de novo. Você tem que tomar cuidado o que se torna combustão na sua vida. Existem pessoas que usam combustível da ira, da mágoa, do ressentimento, combustível, todo tipo de combustível. Mas existe um combustível legítimo só, que é o fogo do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos viver na carne, nós temos que viver no Espírito, porque quem se inclina para as coisas da carne, morre. Ira, contenda, isso tudo não é de Deus. Aí alguns crentes dizem assim, é um adágio que o diabo... Ah, mas eu sou assim. Você acha que o diabo ama ouvir você dizer isso?
Ele fica, fala de novo, fala de novo, fala de novo. Ai, você já viu aquela pessoa que conta uma piada saudável, você sorri, aí você fala, conta de novo, conta de novo. O diabo fica assim, ó, fala de novo, fala de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Continua ficando irritada, nervoso, continua, eu gosto, isso é canção para os meus ouvidos. Murmura, reclama, pragueja, fique desanimado, continua. É isso que Satanás quer. É isso que ele busca, esse condicionamento nosso. Você não consegue separar entre aquilo que Deus quer que você seja e entre aquilo que você está sentindo. O que Jesus dizia aos quatro cantos? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Por que você acha que ele dizia isso? Dando-nos o exemplo que o nosso alimento e o nosso condicionamento é fazer a vontade do Pai também. Separar entre o que você está sentindo, o que você pensa, o que você acha, a sua explosão. Tem gente que ele é uma coisa impressionante. Ele explode, quem explode é bomba, você não é uma bomba. Você é um ser pensante, você é um ser racional, muito mais do que isso. Você tem o Espírito Santo, você quer ir para o céu. Eu tenho sangue no olho, então você está com um derrame. É ou não é? Tem alguma coisa errada na sua vida. Porque o sangue que deve estar sobre a sua vida é o sangue de Cristo. Esse é o sangue que deve estar sobre a sua vida. É ou não é? Domínio próprio, equilíbrio, aprendendo a separar as coisas, o que é que eu estou passando, o que é que eu estou vivenciando, mas o que é que Deus quer de mim? Eu vou te falar uma coisa, tem gente que se ele, quando ele estava no mundo, ele ia para o inferno. E agora que ele está na igreja, ele continua indo para o inferno. Por quê? Porque ele não consegue abandonar a sua maneira de ser, aprender de Cristo uma nova maneira de ser. Jesus deixou de lado sua tristeza, seu sofrimento e voltou-se para a multidão. Ele nos ensina a gerenciarmos, a separarmos o que estamos vivendo, o que estamos sentindo, daquilo que temos que fazer. Olha para o teu irmão e diga, viu? A Bíblia diz assim, versículo 15, e sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto, a hora já é avançada, já é tarde, despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Olha para o teu irmão e fala assim, você é crente, mas você tem fome. Eles estavam curados, alimentados espiritualmente, porque Jesus não curava sem pregar. Eles estavam, só que eles ainda eram seres humanos, eles tinham fome. Eles estavam com fome. E os discípulos observaram isso, disseram, Senhor, já é tarde, e despede eles para que eles possam ir comprar comida nas aldeias perto. Nós somos seres humanos, e nós temos uma vida espiritual, e nós temos uma vida emocional, e nós temos. Mas nós também temos necessidades. Necessidades que existem algumas pessoas que ficam malucas com as suas necessidades. Pecam porque têm necessidade. Você sabia que a necessidade, ela é um terreno, um canteiro de obras para Deus? E tem gente que foge da necessidade. Ou então, quando tem necessidade, fica irado. Você sabia que Deus não chega antes da necessidade, Ele só chega depois? Mas por que nós fugimos tanto da necessidade, se a necessidade é um lugar de encontro marcado com Deus? Não sei. Você pode dizer, covardia, pastora, negligência, ignorância.
A maioria de nós fugimos da necessidade, sendo que a necessidade é um território, um canteiro de obras. Eu tenho necessidade de carinho, eu tenho necessidade de atenção, eu sou um ser humano. Jesus, ele me alimenta espiritualmente, ele me alimenta emocionalmente, mas eu preciso de coisas básicas para o ser humano. Eu preciso que o meu marido me dê atenção. Eu preciso. É uma suma de necessidades. Eles estavam com um problema? Você acha que eles estavam com um problema aqui? Os discípulos estavam com um problema. Porque haviam muitos amigos, muito conhecidos e tudo mais. Aí Jesus olha para eles e diz o quê? Não é bom que eles vão pelo caminho, eles vão perecer. Eles vão correr perigo. Dão vocês de comer para eles. Nós? Dá de comer? Com o quê? Você nunca consegue enxergar o que Jesus tem posto na sua mão, que não é para você, que é para o outro. Quando você recebe as coisas que vêm de Jesus, você acha que é tudo para você, né? Tudo para você. Todo o amor, toda a graça, toda a alegria, todo o favor, toda a prosperidade, toda a liberalidade, é tudo seu. Aí eu pergunto uma coisa, eu chego para você e digo assim, irmão, toma essa porção aqui, sei lá, de qualquer coisa. Só que metade disso aqui, daquele irmão, você entrega para ele. Se você ficar com tudo, o que é você? O que você está fazendo? Roubando. Quando você não ministra a parte que pertence aos outros, você está roubando. Existem muitas ladras e muitos ladrões dentro da igreja. Pessoas que roubam aquilo que pertence. Estou triste, não vou sorrir para ninguém, não vou alegrar ninguém. Mas quem diz que você tem esse direito? Eu estou no oleiro, eu estou aflito. Você sempre vai estar com algum problema. Você sempre vai estar de alguma maneira. Você sempre vai ter um motivo para não ministrar o que Deus te deu aos outros. Mas só que se você não ministrar, você está roubando aquilo que Deus te deu, que é para o outro. Existem pessoas que Deus as fez com um pouco mais de força. Ela usa essa força quando ela está chateada para pisotear no outro, sendo que essa força era para ela sustentar, levantar. Quando você não ministra aquilo que é dos outros, você está roubando. Você está amontoando. Lembra quando o maná caía? E eles pegavam mais, o que acontecia? Apodrecia. Muitas vezes está apodrecendo até a sua parte, porque parte dos outros tem estado no seu celeiro. Deus nos criou para sermos voluntários. Existe uma profecia nos Salmos dizendo assim: o seu povo será muito voluntário nos dias do seu poder. Nós temos um Cristo voluntário que deu a vida, só que nós somos avarentos. Essa lição nós temos que aprender com Cristo. As pessoas que estão ao seu redor precisam de você, do seu ânimo, da sua alegria, do seu equilíbrio, da sua paz, da sua misericórdia, do seu amor, e não da sua personalidade, marcada pelo Pai, marcada pelos infortúnios da vida. Eu não preciso da sua personalidade. Sua personalidade me faz mal, e se eu não tomar cuidado, eu vou ficar até doente com a sua personalidade. O que eu preciso é do que o meu Cristo tem depositado em você. Isso eu preciso para mim, porque este é o mistério do reino e da igreja. Quando os anjos quiseram ministrar a palavra, o que o Senhor disse? Não, essa é uma tarefa para os homens. Os homens irão receber dons, irão ministrar a palavra. Quando o Senhor Jesus formou a igreja e a determinou como corpo, para que nós fôssemos unidos entre nós e repartíssemos aquilo que recebêssemos, era para isso.
Mas isso não está funcionando na igreja da nossa atualidade. Tem muita gente permitindo que apodreça a sua porção, porque não ministra pessoalmente. A sua personalidade pode ficar com ela, morrer com ela e ser enterrado com ela. Eu não quero seus traumas, eu não quero a sua personalidade, eu não quero a sua falência emocional, eu não quero, isso me faz mal. O que eu quero é a porção que o meu Cristo colocou em você. Isso é meu, eu tenho direito. Eu tenho o direito da alegria que Ele está te dando. Eu tenho o direito da força que Ele está te dando. Eu tenho o direito do humor que Ele está alimentando. Eu tenho o direito do seu ânimo, da sua força, da sua alegria, da sua paz. É meu, devolva o que é meu. Mas isso acontece? Não. Por quê? Por quê? Por que as pessoas estão morrendo dentro da igreja? Por que as pessoas dentro das igrejas estão morrendo? Porque não tem o Espírito Santo? Porque não tem Jesus? Porque a igreja não é funcional. Ela não exerce o papel que tem que exercer. Cada um por si e Deus por ninguém. Vai dizer que é Deus por todos? Não. É cada um por si e Deus por ninguém. Porque Deus não abençoa uma turma dessa. Coisas que são dos outros. Fica com a personalidade para você, vai colocá-la no altar. Fica com seus traumas, suas neuras, suas dores, suas síndromes, suas enfermidades. Vai colocar no altar. Eu preciso do brilho de Cristo, da luz de Cristo, do equilíbrio, do domínio próprio, do amor, do gozo, da paz, da longanimidade, da benignidade, da fé, do domínio próprio, da temperança. É disso que eu preciso. É disso. Quando ele disse que nós seríamos uma fonte por causa do Espírito Santo, era sobre isso que ele estava dizendo, da misericórdia que é vir em nós, das virtudes do Espírito Santo, dessa fonte. Agora, os crentes abrem a boca e tudo que eles vivem é de uma maneira egoísta. É condenando, é acusando, é tripudiando, é evidenciando as mazelas, é evidenciando os danos. O que de bom de você tem saído para os outros? O que você tem ministrado para as outras pessoas? Jesus olha para os discípulos e diz: dá-lhe voz de comer. Para quê? Para uma multidão de mais de 5.000 homens? Fora mulheres e crianças? O que bastava? Pastora, é muita gente que eu tenho que alimentar. Mas você tem o Senhor da multiplicação, não tem? Pastor, eu tenho uma pessoa, eu casei com uma pessoa faminta. Nada chega, nada chega, nada chega. Mas você não tem o Senhor da multiplicação? E aí? Eu vou dizer uma coisa para você, e isso é uma coisa que eu vou repetir. Eu aprendi muito cedo uma lição com Deus. Muito cedo. Dar e ser-vos-á dado. Deus não tem compromisso com gente avarenta. Se você ir lá na carta do Apocalipse, ficarão de fora, entre adúlteros, feiticeiros, mentirosos, está lá, os avarentos. Pessoas mesquinhas. É a minha vida, é meu problema, é meu sistema, é meu, é meu, é meu. Você foi inserido no corpo de Cristo para acabar com esse lema: é meu, é meu, é meu, nada é seu. Dar e ser-vos-á dado. Deus só cuida de quem cuida. Deus só dá quem doa. Só. Você quer ver milagre? Você quer ver a operação de Deus na sua vida? Doa, abra seu coração. Mas não dá resto não, viu? Não dá resto não. Não dá um tapinha nas costas não, tá? Depois que você já acabou, já derriçou tudo. Não. E quando você fizer alguma coisa para alguém, eu sempre aconselho vocês, eu vou aconselhar de novo. Pessoas que matou uma formiga que ia picar você e acha que te livrou de um leão, não pega nada dele não. Você vai ficar endividado sem saber que você tem dívida. Quando eu digo que vocês precisam ser mais sábios na administração pessoal,
Pessoas avarentas, não receba de nada de ninguém avarento. Nada. Não faça isso. Não receba favores, não receba ajuda de pessoas avarentas. Não faça isso. Você vai ficar endividado. Tem pessoas que ela fez um negocinho para você, parece que ela fez o mundo e o fundo. Porque o que a sua direita faz, a esquerda não fica sabendo. Não tem que levar em consideração. Porque você não faz para ninguém, você faz para o Senhor, né? Não. O que nós fazemos para o Senhor. E você é uma obra de Deus. Então, quando eu faço para você, eu estou amando meu Senhor. Quando eu faço para você, eu estou adorando meu Senhor. Quando eu faço para você, eu estou servindo meu Senhor. Quem não gosta de gente saudável, alegre, gente abençoada, gente feliz perto de si? Seríamos burros se disséssemos que não. Só que utilidade eu teria, que utilidade você teria? Por isso que eu preciso de pessoas que estão sofrendo, pessoas infelizes, pessoas que estão precisando de ajuda, pessoas que estão precisando de mim. Por quê? Porque conforme eu dou, eu vou receber. Se eu quiser a minha fonte saudável, tá. O que acontece quando você represa um rio? Faz uma represa. O que acontece com aquela água? Água limpa é água que corre. Água limpa é água que corre. Represa tudo que Deus te deu. No mínimo, o pouco que vai dar é dengue. Por isso tem muito crente dengoso. Melindroso, dengoso, sensível. Por quê? Represou a água que Deus deu. Fica dengoso, qualquer coisa machucou, qualquer coisa. Falou um negocinho assim, pronto. Ficou dengoso, está cheio de dengue. Por quê? Porque não aprendeu. Dá-lhe voz de comer, dá-lhe voz de comer, dá-lhe voz de comer. Os discípulos dizem, com o quê? O que vocês têm? Nós temos o quê? Os discípulos olharam e disseram assim, no versículo de número 17. Nós temos 5 pães e 2 peixes. E o Senhor diz, traz aqui. 5 pães e 2 peixes. Era o que eles tinham. Traz aqui. E eles trouxeram. Jesus olha para o céu, abençoa, manda todo mundo assentar e começa a partir. O que ele faz? Ele começa A multiplicação aconteceu quando os pães e os peixes chegaram perto dele? Não. A multiplicação aconteceu quando Jesus pegou os pães? Quando ele pegou 5 pães e 2 peixes, virou numa... Não. Quando é que aconteceu a multiplicação pelo amor de Deus? Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão da tua vida. A multiplicação aconteceu quando ele abençoou. Segundo, ele repartiu, ele começou a partir. Reparta, 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 reparta. Perca essa avareza, esse apego exacerbado pelas coisas, pelas pessoas. Existem pessoas que dizem assim, pastora, mas eu amo tanto, eu amo tanto, eu amo tanto, tanto meu cônjuge, eu amo tanto os meus filhos. Isso é avareza, é apego exacerbado. O amor liberta. O amor não é dependência, o amor deixa livre. E ele acha que é amor, e ele acha que ama, que é proteção, que ele quer ficar perto, é avareza. Olha para o seu irmão e diga assim, dá-lhes voz de comer, dá você de comer. Reparta. Reparta, reparta. Jesus ergue os olhos, abençoa e partindo os pães, deu aos discípulos e os discípulos à multidão. Comeram todos e saciaram, levantaram dos pedaços e sobejaram 12 alcofas, ou seja, 12 cestos cheios. Quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças.
Na minha casa tem pouquinha paciência. Não tem importância. É só abençoar ela e repartir que vai aumentar. Na minha vida tem pouquinho alegria. É só você abençoar a sua alegria, orar, Deus me ajuda a pôr para fora e repartir que ela vai multiplicar. Pastora, eu estou há 10, 15 anos, 20 anos na igreja, minha alegria não aumenta, minha paz não aumenta, eu não mudo, pastor, eu estou pensando até em desistir. Reparte. Pastor, eu estou na igreja e eu não sei o que acontece, eu não consigo crescer espiritualmente, minha vida só patina e nada muda. Reparte. Pastor, eu estou na igreja e meus problemas parecem que aumentam, eu não tenho força, parece que é uma hora, é outra hora eu não tenho. Reparte. Aprenda a repartir. Abençoe o pouco que você tem e reparte. Reparta. 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 Pense nos outros. Pense nos outros. Pense nos outros. Pense nos outros. Pensa nos outros. Aquela pessoa que você quer acusar, e ela tem inúmeros motivos para você virar as costas, encolher a mão e acusar, ela já tem muita gente que faz isso. Cobrar, já tem muita gente que cobra, muita gente que exige, muita pessoa que acusa, muita pessoa que rotula. O que as pessoas precisam de nós é de Cristo. Você tem Jesus? Ah, pastor, eu tenho Jesus. Eu tenho. Eu amo Jesus. Eu tenho Jesus. Eu tenho. Você tem mesmo? As pessoas que estão ao seu lado, elas têm desfrutado desse Jesus? Porque Jesus disse que seria em nós uma fonte que saltaria. Já viu uma fonte saltando? Uma fonte sendo descoberta, seja de petróleo, seja de água, seja como for, o que acontece? A hora que perfura... Era isso que Jesus estava dizendo. O Espírito Santo faz assim, nos tira dos polos e nos leva às alturas. Nós andarmos acima da mediocridade, acima do natural, acima do condicionamento que está por aí, nas igrejas, nos cristãos, esse egoísmo, essa situação monótona, letárgica, todo mundo parecendo um bando de robô, aleluia, glória a Deus, levanta a mão, vai na igreja, e vai, que isso? Vida! Deus é Deus de vivos e não de mortos. Olha para a pessoa do teu lado, ela está viva ainda, será? O que é que mata um crente? A rotina. A rotina mata o crente. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de rotina. Pastora, a senhora não tem rotina? Claro, todo mundo tem rotina, mas eu odeio rotina. Não gosto de rotina, meu irmão. Todo dia para mim é um dia novo. Deus faz novo, eu vou ver de uma maneira nova. Não gosto de rotina. Todo dia o sol é diferente, todo dia é gostoso, todo dia é maravilhoso. É ou não é? Não gosto de rotina. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Reparta. Do que você tem aprendido, do que você tem recebido. Pastora, por que será que a hora que eu parei de cobrar meu cônjuge, de cobrar meu filho, de cobrar, de culpar, e eu resolvi cuidar da minha vida, ele melhorou? Por quê? Por que a hora que eu parei de focar no meu problema, ele se resolveu? Por que quando eu resolvi voltar-me para Deus e cuidar da minha vida e me ocupar com o meu crescimento espiritual, minha vida melhorou? Por quê? Porque você começou a fazer o que é certo. Se você faz certo, as coisas dão certo. Se você faz errado, dá errado. É ou não é? Vamos orar? Amém? Tá. Então eu quero que vocês orem, que vocês fiquem de pé agora. Façam um círculo pequeno de pessoas e eu quero que vocês orem. Amém? Quem sabe você diz nessa noite, Senhor, eu vim buscar, não vim doar nada. Só vim buscar. De preferência, círculos de homem com homem, tá?
Homens com homens, mulheres com mulheres. Tá bom? Os homens, procure os homens aí, faça um círculo com os homens. E vamos falar com Deus. Vamos falar com o Senhor. Faça um círculo dos homens, viu? E as mulheres com mulheres. Vamos falar com Deus. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Nós precisamos quebrantar os nossos corações e nos encontrar dentro dos projetos de Deus. A igreja se tornara uma busca incessante por ter. E nós nos esquecemos que antes vem o ser. Antes vem o ser. Deus quer que nós nos reencontremos. Deus quer que nós descubramos aquilo que Ele quer que nós entendamos. O Senhor está falando conosco, reparta, seja um canal, seja uma fonte, não fique buscando, você já tem demais. Enquanto você não doar a parte que pertence ao outro, eu não vou te dar, eu não vou aumentar. Reparta, o que está dentro de você que não é seu, que pertence às outras pessoas? O que está dentro de você que precisa ser entregue às outras pessoas? O reino de Deus seria muito mais rico se no reino de Deus houvesse o que Deus tem plantado em você. O reino de Deus seria muito mais frutífero, muito mais abençoado, se o que há dentro de você da parte de Deus nós pudéssemos desfrutar, eu pudesse desfrutar, o seu irmão do lado pudesse desfrutar, sua família pudesse desfrutar do que existe de Deus que está dentro de você. Abra seu coração, abra sua mente, peça perdão ao Senhor pelo seu egoísmo, peça perdão ao Senhor pela sua avareza. Diga ao Senhor: Senhor, eu não quero morrer assim. Eu não quero partir para a eternidade assim, meu Deus. Eu quero ser frutífero. Eu quero ser produtivo e não contraproducente. Eu quero ser frutífero. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero partir desta terra frutificando. Eu não quero ocupar a terra inutilmente. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Tu que és responsável pela nossa frutificação, Tu que és responsável para que nós nos tornemos frutíferos, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Fala com Deus. Converta-se nesta noite. Quebranta o seu coração. Derrama a sua alma diante dEle. Peça perdão do pecado do individualismo, da avareza, da rotina, da sistematização. Peça perdão a Deus porque você está sendo igual a todo mundo, se deter por aquilo que você vive, pelos seus problemas, pelas suas situações. Olhe para o seu Cristo, que no momento de tristeza e de abatimento, Ele tem compaixão pela multidão, e Ele abençoa a multidão para que a multidão seja sustentada. Abra seu coração nesta noite e diga: Senhor, livra-me do meu egoísmo, livra-me da minha avareza, que meus problemas pessoais não me impeçam de ser frutífero, que os meus problemas pessoais não me enterrem como uma semente morta, impossibilitada de frutificar. Perdoa-nos, Deus, perdoa-nos por sermos abduzidos pelas nossas questões, por sermos capturados pelos nossos problemas e nos esquecermos, Deus, que somos nascidos para frutificarmos. Somos nascidos para produzir
fomos abençoados, crescei e multiplicai-vos. Ó Deus, em nome de Jesus, eu não quero receber condenação por estar deixando apodrecer dentro de mim aquilo que pertence ao meu próximo. Não, Deus, tua palavra diz que nós somos odres novos, porque conseguimos fermentar e não explodir, e terminar o ciclo para concluir a obra. Não importa o quanto fermentados estejamos, não importa o quanto abatidos estejamos, Deus, nós vamos completar a obra, nós vamos terminar o ciclo, Deus, nós vamos completar, nós vamos frutificar. Não importa, não importa. Fala com Deus, peça perdão a Deus, peça perdão a Deus por muitas vezes você se excluir, por muitas vezes você se isolar, por muitas vezes você se adequar à esterilidade. Em nome de Jesus, você pode fazer melhor do que o que você está fazendo. Em nome de Jesus, você pode fazer mais do que você está fazendo. Em nome de Jesus, o seu padrão não é o que você vê, o seu padrão é quem você tem dentro de você. Esse é o seu padrão. Não fique olhando para essa igreja em si mesmada, essa igreja introspecta. Não fique olhando para esses líderes mortos. Não fique olhando. O seu padrão tem nome, é Jesus Cristo. E nós fomos gerados no Evangelho para alcançarmos a imagem e a semelhança dele. Seu padrão não é essa igreja falida. Seu padrão não é esse contexto empobrecido, onde crentes frequentam as igrejas pelo seu egoísmo, pelas suas necessidades, onde crentes frequentam as suas igrejas por hábitos, por costume, por religiosidade. O seu padrão é o seu Cristo vivo, aquele que veio desbancar a religião, aquele que veio retirar os costumes, os hábitos, a rotina. O seu Cristo é um Cristo que veio revolucionar a religião. E novamente, assim como Lutero atestou, a igreja está precisando de reforma. A igreja está precisando ser reformada. E você é um reformador. E você é alguém que precisa reformar. Nós não estamos precisando de avivamento. O avivamento é o Espírito Santo. Nós estamos precisando de reforma, de mentes saradas, de corações sarados, de vidas comprometidas com o Evangelho, de pessoas comprometidas com a vida de Cristo, com a palavra de Cristo. A partir de hoje, seja um reformador. Saia da mediocridade, saia da rotina, saia do costume, saia daquilo que você está vendo, saia dos parâmetros religiosos, entra no reino. Jesus disse a Nicodemos: existem aqueles que olham para o reino, mas existem aqueles que entram no reino. Não seja você aquele que apenas vê o reino de Deus. Entre no reino, faça parte deste reino em nome de Jesus. Não siga os parâmetros da religião. A religião peca, a religião consome, a religião destrói. Não faça isso. Seja um reformador. Saia da sua rotina, saia da sua adequação. Não se adeque, não se adeque. Seja um reformador. Seja uma pessoa inconformada com sua maneira de ser, com sua maneira de viver, com sua maneira de agir todos os dias. Que haja uma revolução pessoal, uma revolução santa dentro de ti, dizendo: Deus, eu não me conformo com este mundo. Eu quero me transformar pela renovação da minha mente. Seja um renovador, seja um reformador. Busque do Espírito Santo. Não se conforme. Não faça isso com a sua vida. Eu olho para a parábola das 10 virgens e eu vejo a igreja que foi salva por uma paixão. A igreja que foi salva pela vida do Filho de Deus.
Deus. Uma igreja morta, sem paixão. Uma igreja sem óleo, acomodada. Uma igreja dentro de seus parâmetros, dentro de sua liturgia. Em nome de Jesus, seja um reformador, seja uma voz que seja, uma voz. Quando Elias pensa que estava sozinho e disse: Deus, eu estou só, eu sou um reformador sozinho. O Senhor disse: não, Elias, eu preservei para você 70 homens. Seja você o 70 dessa geração. Alguém que busca reforma, alguém que busca mudança, alguém que não se contenta com migalhas, alguém que quer a mesa, quer assentar-se à mesa, alguém que quer o fogo do Espírito, a paixão do Espírito, a vivacidade do Espírito Santo, alguém que quer reformar a si mesmo, mudar a si mesmo, transformar a si mesmo. Deus, vem nos ajudar, eu te peço. Que os meus irmãos, que nós sejamos pessoas transformadas e não conformadas, Deus. Que sejamos pessoas reformadoras, Deus. A igreja está precisando de luteros. A igreja está precisando, Deus. A igreja está precisando de santos. A igreja está precisando, Deus. Está precisando. Levanta, Senhor, levanta nessa geração homens, mulheres e jovens inconformados com a liturgia, com a religiosidade, Deus. Oh, Senhor, liberta-nos, Deus, liberta-nos desses grilhões invisíveis, mas tão agressivos que nós estamos vivendo, Deus. Liberta-nos, não permita que morramos com essa geração. Não permita, Senhor, que continuemos a morrer, Senhor, não permita, Deus. Oh, Deus, o Teu Espírito veio para nos fazer sonhar, para nos fazer ter visões, e eu tenho uma visão de uma igreja apaixonada, viva, afogueada, e eu tenho sonhos, Deus, sonhos.